Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindas, bem-vindas. Esse é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui, muita satisfação para compartilhar os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Nesse ano 2026, estamos estudando o Tibete Antigo. Temos aqui no canal as playlists dos estudos dos anos anteriores do Egito, da Índia, da China, da Grécia, e fica aí o convite para que vocês possam também usufruir desses conhecimentos milenares que nós estamos aqui divulgando, é óbvio, de maneira bem superficial, mas é com aquela intenção de trazer esses conhecimentos transcendentais para nossos dias atuais e oxalá, quem sabe, possamos utilizar no nosso dia, na nossa vivência prática, nas nossas experiências. Então, vamos compartilhar o nosso último estudo que fizemos. Só eu ajeitar tudo aqui, muito bem. Então, aqui estamos estudando o Tibete Antigo. Os nossos objetivos é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. O nosso encontro foi no dia 24/5 que estudamos aqui o item 5 da introdução, páginas de 108 a 118. Então, esse conteúdo, o item 5, não, perdão, o item 6, páginas 108 a 118, esse é o objeto dos nossos estudos, foram, né, dos nossos estudos, e é o objeto desse vídeo. E aqui está o restante da nossa agenda, o nosso livro texto aqui que nós estamos seguindo, e para a introdução, Buda, em O Sutra Imutável, diz: os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso. E como tal, deveriam ser contemplados. Então, vamos aqui iniciar os nossos estudos do item 6, as cerimônias fúnebres. Então, nesse item, vai ser aqui desmiuçado como que o bardo Todol, né, entende essas cerimônias e faz correlações com outras tradições. Comumente, que esse processo leva, em geral, de 3 dias e meio a 4, a não ser que seja assistido por um sacerdote chamado ou extrator do princípio da consciência. Então, lá tem também um sacerdote que vai fazer essa extração após ordenar ao espírito que deixe o corpo e o apego aos parentes vivos e aos seus bens. O lama examina a coroa da cabeça do cadáver, a altura da sutura sagital, onde os dois ossos partilham, onde os dois ossos parietais se articulam, se encontram, ponto chamado de abertura de Brahma, em sânscrito Brahma Randra, para determinar se o espírito partiu dali mesmo conforme deveria. Também interessante que aqui já o sacerdote ou lama, aquele que está assistindo ali o moribundo, ele já pede para o espírito não ficar, né, apegado às coisas da família, que ele saia do corpo dos parentes, que eles não fiquem ali na casa, que ele, né, siga as suas experiências do pós-morto aqui, segundo as tradições do bardo Todol. Se por acidente ou outra razão qualquer não houver cadáver, não houver o corpo ali, o moribundo, o lama se concentrará mentalmente no morto e visualizando o seu corpo
imagina o presente. Então, mesmo que não tiver ali um corpo, o lama consegue, né, através da sua força mental, da sua força psíquica, fazer ali toda essa cerimônia, colocando a projeção, né, do moribundo ali, do morto, para poder fazer os ritos fúnebres. O Tissipá, ou lama astrólogo, esteve ocupado em tirar o horóscopo do morto, baseado no momento da morte do falecido, para determinar quais pessoas podem aproximar e tocar o cadáver. Então, tem um lama específico que vai consultar a astrologia para ver quem é que pode se aproximar, como que vai ser os ritos, como que vai ser a cerimônia. O cadáver será então atado em uma posição sentada, semelhante àquela em que foram encontradas múmias e esqueletos em antigas sepulturas ou tumbas em várias partes do mundo, às vezes chamado de postura de embrião. Então, eles vão atar ali, vão colocar as ataduras, né, em volta ali do, do morto, do falecido, nessa postura, né, sentada, né, esse símbolo do nascimento, fora desde a vida, na vida além da morte. Então, o cadáver, assim posicionado, é depois colocado num dos cantos ali da câmara funeral, né, da onde que ele vai estar ali, que não seja o lugar atribuído ao espírito maligno da casa. Ali tem as tradições, né, que a casa vai ter lugares santos e lugares onde fica os espíritos malignos. Então ele vai colocar ali esse morto, né, esse falecido, falece em casa, conforme as tradições antigas, né? Ele vai ser colocado ali numa câmara, num canto do cômodo da casa. Após a remoção do cadáver da casa para o funeral, uma esfinge do defunto é colocado no canto da casa que o cadáver ocupou e diante dessa esfinge a comida continua a ser oferecida até expirarem os 49 dias do bardo. Então ali eles ficam fazendo as oferendas. O que é essa esfinge, né? É como se fosse uma representação do morto. Então é como se fosse um boneco, onde eles vão colocar ali é, uma representação do rosto, vão colocar a roupa dele ali como se ele estivesse numa estrutura sentado, em posição sentada ainda no canto aonde ele estava. Enquanto os ritos fúnebres, inclusive a leitura do Bardo Todol, estão sendo realizados na casa do falecido ou no lugar de sua morte, outros lamas cantam revezando-se durante todo o dia e a noite com o objetivo de ajudar o espírito do falecido a alcançar o paraíso ocidental de Amityville. Então, esse paraíso, Amityville, é onde o espírito quer adentrar. Após o funeral, os lamas que leram o Bardo Todol retornam à casa do morto uma vez por semana até que se cumpra o 49º dia do estado intermediário do bardo, do primeiro ao 14º dia, conforme sugere a disposição do livro 1 de nosso texto, deverá ser lido e relido o Shonid Bardo e, a partir do 15º dia, o Sidba Bardo. Nas famílias mais pobres, esses ritos eles podem cessar no 14º dia. Para as famílias que têm mais condições financeiras, é comum que continue os ritos pelo menos até expiar o 21º dia e às vezes vai até
né, o período dos 49 dias do bardo mesmo. Então, a gente vê que a questão financeira também influencia, porque precisa ali manter, né, um custo dos lamas, dos monges, dos sacerdotes fazendo o rito, e isso precisa, de certa forma, né, gerar um custo financeiro. E aí a gente vê, né, quem tem mais condição, infelizmente é assim que no mundo as coisas andam, né? Quem tem mais condição demora mais, quem tem menos condição demora menos. É o que o livro do Bardo Todol nos traz. A efígie do corpo do falecido é feito colocando-se num escabelo, num bloco de madeira, como se fosse uma estrutura de madeira, ou em outro objeto apropriado, as roupas do morto, e no lugar da sua face coloca-se um papel estampado chamado Mitsan Espiango, ou Espiampu, de que reproduzimos um modelo típico. Então, Espiampu é aquela representação da face ali do falecido. Nesse Espiampu, a figura central representa o falecido com as pernas unidas e em atitude de adoração, cercada por símbolos das 5 coisas excelentes aos sentidos. Então, quais são essas 5 coisas? A primeira, um espelho, né? O primeiro dos 3 objetos, à esquerda, número 1. Então, aqui vai ter ali tipo de uma representação. O livro vai trazer na página 196, se não me falha a memória, essa imagem. Então, nessa página, a gente vê que vai ter ali a representação da efígie do morto e ali vai estar a numeração dos objetos. O número 1 é o espelho, né, símbolo do corpo, que reflete todos os fenômenos ou sensações, assim como da visão. Então, o espelho vai refletir a visão, né? O número 2 é a concha, é uma lira, que é o número 3, que simboliza aí o som, né? E um vaso de flores, número 4, simboliza o olfato. O 4 é o bolo sagrado num recipiente que, ou usando na Eucaristia Católica Romana, e o número 5 simboliza da essência de nutrição e do gosto, que são as roupas de seda da figura central e baldaquim real dependurado, símbolos da arte de vestir e ornamentar no sentido do tato. Então, aqui a gente vê que cada um vai representar os nossos 5 sentidos, né? A visão, a audição, o paladar, o gosto e o tato. A efígie do morto, como a usada hoje no Tibete ou em Sikkim, é tão semelhante à efígie do morto chamada estátua de Osíris ou do falecido, que era usado nos ritos fúnebres no Egito Antigo. Então, o livro ele vem trazer uma comparação entre esses 2 processos, né? O processo tibetano e o processo egípcio, e eles têm muita similaridade. Além disso, o espinpu em si, como peça para a cabeça da esfinge, encontra um paralelo egípcio nas imagens feitas para o Ka. O Ka é o espírito, né? Mesma coisa. O Ka, lá para os egípcios, quer dizer a essência do espírito. E tal como os antigos egípcios liam para a estátua de Osíris o livro egípcio dos mortos, assim os lamas hoje leem para a esfinge tibetana o bardo Todol, tratados que nada mais são do que livros guias para o viajante no reino do além-morte. Então, de novo, aqui uma similaridade entre
essas duas tradições egípcias e tibetanas. O rito preliminares do funeral egípcio também se destinavam a conferir ao morto o poder mágico de elevar o corpo, espírito ou o Ka, dotado de todos os dons dos sentidos, cuja serviço constituía em abrir a boca e os olhos, e na restauração do uso de todas as demais partes do corpo. Então, lá no livro, né, Egípcio do Morto, vai ter uma parte onde tem um ritual, que é a abertura da boca, que eles falam, né? Então lá para os egípcios vai ter uma representação aonde faz o ritual da abertura da boca do morto. O objetivo dos lamas, no início, é restaurar a consciência completa do falecido. Depois do estado de desfalecimento e imediatamente após a morte, e acostumá-lo no ambiente não familiar, que é o ambiente do outro mundo, o ambiente aonde nós, né, estaremos na dimensão espiritual. Trata-se essencialmente de um rito bom, que é preferido nas histórias do Guru Padmasambhava, como sendo praticado pelo bom, a religião que prevalecia no Tibete antes do advento do budismo em seu transcendentalismo, bastante semelhante ao taoísmo, e que incorreu na desaprovação do Guru Padmasambhava, fundador do lamaísmo. Então, aqui vai falar algumas coisas aqui das tradições do Bon, lembrando que o Bon era a religião anterior, né, à ideia do budismo no Tibete. E aí a gente vê algum sincretismo entre essas duas filosofias religiosas. A respeito do Spianpu, observa o Dr. Valder. Sua inscrição diz o seguinte: eu, aquele que parto do mundo, e aqui é introduzido o nome do falecido, adoro e busco refúgio no meu lama confessor e em todas as outras divindades, tanto as mansas, traduzindo por nós como pacíficas, como as iradas. E que o grande misericordioso perdoe os meus pecados acumulados em impurezas das vidas anteriores e me mostre o caminho para o outro mundo bom. No ombro esquerdo da figura central do Spianpu, segundo a nossa cópia, às vezes do meio, embaixo, em outras cópias, estão escritos símbolos fonéticos referentes aos 6 mundos da existência samsárica, traduzidos aqui como, né, quando está o S escrito ali no ombro, embaixo, dependendo do que é a figura, são Sura, ou deuses, né? Sura, deuses, representante ao mundo do Deva. Asura são os titãs, representante ao mundo dos Asuras. O Na é o Nara, ou homem, representante ao mundo dos homens. E o Tri é o Trisan, ou animal bruto, referente ao mundo do bruto, do animal. Pre é preta, ou espírito infeliz, representante, ou aliás, referente ao mundo do preta. E Hung de Unno,
que significa caído, inferno, referente ao mundo do inferno. Então, cada letra aí tem a sua representação. Ao término dos ritos fúnebres, o espiampu, ou papel facial, é ritualmente incinerado na chama de uma lâmpada à base de manteiga e se dá um adeus ao espírito do falecido. Pela cor da chama e pela maneira como esta se mantém, determina-se qual o destino pós-morte que caberá ao falecido. Essa é uma das interpretações que os sacerdotes e os lamas fazem lá, decorrente da visualização da chama, da cor e etc. Com a queima do papel, o resto da efígie do morto é desmontado, sendo que as roupas vão para os lamas, que as levam e vende ao primeiro comprador, ficando com os lucros como parte de seus honorários. Há um ritual muito interessante relacionado com o funeral tibetano, o lama oficiante, prevenindo-o de que está morto e de que o seu espírito não deve circular pelo local ou incomodar os parentes vivos. Então, aqui, aquele lama que está conduzindo ali o fúnebre está falando para o espírito não ficar ali, naquele ambiente e nem incomodar os parentes vivos. Essa guia sacerdotal do espírito do morto é só para os leigos, pois os espíritos dos lamas falecidos, tendo sido treinados nas doutrinas do Bardo Todol, conhecem o caminho certo e, portanto, não necessitam de orientação. Então, aqui, os leigos somos nós, que não somos praticantes do Bardo Todol, e aí, segundo as tradições do Bardo, precisaremos aí de um lama, de um sacerdote, conduzindo-nos o nosso espírito nesses momentos de transição. Os tibetanos fazem objeção ao enterro, pois acreditam que quando um cadáver é enterrado, o espírito do morto, vendo isso, tenta reentrar nele, e que se a tratativa for bem sucedida, origina-se um vampiro, enquanto que a cremação ou outros métodos de dissipar rapidamente os elementos do corpo do morto impedem esse vampirismo. Então, para nós aqui, dentro das fileiras espíritas, no conceito do espiritismo, entendemos o vampirismo de algumas maneiras, e uma delas é quando os espíritos vão lá absorver as energias vitais que ainda permanecem no corpo físico após o desenlace do espírito. Se sobrou alguma energia ali, eles vão lá, vampirizar, vão pegar essa energia para eles. E é bem interessante aqui falar sobre isso, Por isso que eles não gostam de enterrar, eles preferem fazer a cremação do corpo para que realmente não fique nenhum tipo de energia ali e toda energia volte para o cosmos ou a natureza. Às vezes também, como entre os hindus, os cadáveres são lançados nos rios e em outros cursos d'água. No caso do Dalai Lama e do Tashi Lama, assim como de algumas outras personalidades ou santos, usa-se o embalsamamento. Então, para aqueles espíritos mais conhecidos, as personalidades que estão mais visível ao público, muitas vezes eles fazem o embalsamamento. Em sede do Tashi Lama, há 5 templos funerários desses, com seus tetos duplos, resplandecentes de ouro,
assemelham-se aos palácios ou capelas reais da China. Esses templos diferem em tamanho e adorno de acordo com a posição e a riqueza das múmias que os ocupam, sendo algumas embutidas em ouros, outras em pratas. Então, tem esses templos que existem ali, essas, né, esses lamas ou essas personalidades que foram embalsamizadas estão ali no templo e as pessoas podem até visitá-los. Os 4 métodos dos budistas do norte para dar fim a um cadáver corresponde aos mencionados em vários livros sagrados dos hindus. Um corpo humano, disse, consiste de 4 elementos: terra, água, ar e fogo, e deve retornar a esses elementos o mais rápido possível. Então é por isso que eles preferem aí o fogo, né? E não deixar na terra, mas em algumas tradições se coloca na água também. E deixa ao ar livre para os animais aí fazerem, né, toda a decomposição desse corpo. A cremação é considerada como o melhor método a ser adotado. O enterro, como entre os cristãos, é o retorno do cadáver ao elemento terra. O funeral na água é o retorno do cadáver ao elemento água. A disposição ao ar livre é o retorno ao elemento ar. Os pássaros que devoram são os habitantes do ar, enquanto que cremação é o retorno do corpo ao elemento fogo. Num funeral tibetano comum, não se usa nenhum ataúde ou caixão para o cadáver. O corpo, após ter sido posto de costa, com um lençol ou um pedaço de pano estendido sobre uma armação, normalmente feita de madeira ou de material leve, afixado em 2 estacas, é em seguida coberto com um pano todo branco. O astrólogo declara que tipo de espírito maligno causou a morte, pois, segundo a crença popular, comum também entre os povos célticos da Europa, nenhuma morte é natural, mas, ao contrário, deve-se sempre à referência de um dos inumeráveis demônios da morte. O astrólogo anuncia também quais cerimônias são necessárias para exorcizar o demônio da morte da casa do falecido, quais os rituais especiais que devem ser lidos em benefício do espírito do falecido, as preocupações necessárias para assegurar-lhe um bom renascimento e a região e o tipo de família em que ocorrerá o renascimento. Então, o cadáver estirado sobre a pira é visualizado como a mandala de Amitabha e seu coração como a morada de Amitabha. À medida que o fogo começa a crescer em volume, óleos aromáticos e fragrâncias, lenha de sândalo e varinhas de incenso são colocadas como sacrifício, como no ritual hindu do Homa ou sacrifício do fogo, finalmente terminando as cerimônias de cremação. O sacerdote e as carpideiras utilizam o espírito do morto purgado de todos os obscurimentos kármicos pelo fogo que é a Amitabha, a luz incompreensível. E é isso. Chegamos aqui no nosso fim aqui dos conceitos funerários, né, fúnebres, lá
dessa tradição do Bardo Todol, para dar uma ideia, para depois a gente entender, né, todos os ensinamentos lá do Bardo. E aqui vem falar um pouquinho sobre essas questões aqui das cerimônias funerárias, né? Então, pegamos 2 pontos, né? A importância do funeral. Então, para nós aqui no Ocidente, o quanto é importante, olha só quantas coisas no funeral aqui que a gente viu, né? De importância, pensando no espírito do falecido. E aí fica a reflexão para nós, quando nós vamos num funeral aqui no Ocidente, o que a gente vai lá fazer, né? Que tipo de energia nós estamos fazendo? Qual é o movimento energético, psíquico, emocional que eu faço para ajudar o falecido? Será que eu faço isso? Então fica a reflexão para cada um de nós e também respeito e vibrações de amor, hein, né? Nesse momento fúnebre. A gente sempre gosta de fazer um cruzamento entre os ensinamentos, né, do Bardo Todol, ou das tradições que estamos estudando, e ver o que a nossa vértebra, né, religiosa, hebraica, cristã e espírita tem em relação com esses pontos, né, do funeral. E aqui em Jó, capítulo 21, verso 33, a terra lhes dá doce repouso, e uma grande multidão acompanha o funeral e presta homenagem enquanto o corpo é sepultado. Então, aqui está falando do funeral, né? Das homenagens aí que podemos fazer para os nossos amigos, entes queridos que estão nesse momento de transição, né, do bardo. Lucas, no verso 60 do capítulo 9, ele replicou: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, aqui é uma passagem de uma conversa, né, entre um pretenso discípulo e Jesus falando para ele: vem, me segue. Não, não, vou ter que ir lá, meu pai faleceu. E ele vai falar essa frase: deixar os mortos, enterrar os mortos, para que nós possamos anunciar o reino dos céus. Também pegamos na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de 1857, 1858, né, o capítulo 7, Conversas Familiares Além Túmulo. É o que se deduz de sua resposta quando Kardec indaga sobre as honras que lhe foram atribuídas por causa de seu funeral. Não foram grandes coisas, pois eu não era rainha, e nem todos se curvaram, pois eu era rainha, e nem todos se curvaram diante de mim. O exclusivismo da realeza está bem traduzida na resposta da rainha. Então, aqui é quando, né, Kardec está fazendo as suas pesquisas e vê um espírito ali que se autodenomina rainha, e ele pergunta do funeral, e a rainha fala que nem todos ali, né, fizeram, né, a reverência que tem que ser feita de se curvar diante dela ali no funeral. Bem interessante como que a gente se apega aos nossos as nossas posições, os nossos poderes aqui no mundo da matéria, mesmo estando no plano ou na dimensão espiritual. O exercício prático no momento de partilha é o que significa para nós a ideia de transição da consciência, apresentada nesse trecho, como o texto nos convida a repensar a relação entre vida, morte e despertar espiritual. Então, lá no dia do nosso estudo, nós comentamos sobre isso, partilhamos, né? Todo mundo que estava ali presente no estudo. Aqui, como sempre, não vem ao caso a gente fazer isso, mas fica aí sempre a reflexão para cada um de nós fazermos, aonde quer que estejamos. Para o nosso próximo estudo, nosso próximo encontro, a introdução
são os itens 7 e 9, páginas 118 a 128. Então fica aí o convite para estudar essas páginas desse livro aqui, dessa tradução, né, específica, dessa edição específica. Se for outra edição, mesmo que o livro seja de Evans Wentz, tem que olhar, né, os itens, porque as páginas mudam. E enquanto nós estaremos estudando aqui esses itens de 7 a 9, a reflexão prática, o exercício prático é de que maneira o Bartolomeu nos convida a repensar a relação entre tradição espiritual e a experiência direta. E é isso. Hoje nós fomos aqui agraciados com esse estudo. Meu muito obrigado por estar aqui com a gente, todo mundo compartilhando as energias salutares. Gostamos muito de trocarmos ideia. Quem tiver qualquer comentário, pode vir aqui, comente aqui no vídeo, né? Comente embaixo, que a gente vai tentar responder os comentários, coloque as ideias, as observações sobre isso, as diferenças, né, que nós temos nessa tradição aqui tibetana e na nossa própria tradição de hoje. E é mais ou menos isso. Agradecer demais, muito obrigado pela companhia, por estarmos juntos. Um grande beijo a todos, que Jesus sempre abençoe os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.